Hoje, dia 13 de dezembro de 2023, estamos na residência de Maria Bentikovsky para realizar uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Iria. Qual é o seu nome completo? Maria Bentikovsky. Qual a sua descendência? Polonesa. Qual o nome dos seus pais? Bolesław Bentikovsky e Leocadia Redkowski. E aonde os seus pais nasceram? O meu pai nasceu na Polônia, a mãe no Brasil. E onde eles se casaram? Em Dom Feliciano. Dom Feliciano, estado... Que estado que é? Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? 5. A senhora pode dizer o nome do mais velho para o mais novo? Joana, Emília, Estevão, Maria e Tomás. A senhora nasceu onde? Em Cruzeada do Sul. Rio Grande do Sul? Sim. E em que data? 20 de 12 de 42. Qual o seu estado civil? Solteira. Qual a sua... A senhora teve filhos? Não. Qual a sua ocupação? Agricultora? Aposentada? Sim. Agricultora e aposentada. Qual foi a data da chegada no que é hoje o município de Itaipulândia? Acho 1963, eu acho que é. 55 anos atrás, né? Na época, que idade a senhora tinha? 26 anos. Veio com quem para cá? Com mudança, a família. Quem veio mais além da senhora? A Pais? mãe, uma sobrinha minha que mora junto ali. E os irmãos. Viemos em 5. A senhora falou que veio a mãe. Tinha o pai também? Não, o pai já estava falecido há muitos anos. Quando chegaram, se instalaram aqui nessa propriedade já? É lá na outra para baixo, onde tem os dois chiqueirão. A primeira propriedade. Que pertence à linha Buriti. Sim, tudo ali pertence a Buriti. Quando chegaram aqui em 63, a senhora disse, como é que era o local? O que tinha aqui já? Tinha uma escolinha na comunidade que o prefeito Maggi deu, porque pertencia a São Miguel do Iguaçu ali. E tínhamos, no lajado tinha um bulichinho, que a gente ia comprar lá, café, açúcar, né? Mas aqui na terra, na propriedade, o que Ali tinha? era tudo mato. Meu irmão veio na frente, fez a casa para morar, porque e mandou 5 arqueiros de mato desmatar e plantar milho. Então, seu irmão veio antes. Ele veio para ajeitar uma casa para nós vir de mudança, né? E daí era tudo mato, daí ele deixou pago para derrubar o mato e plantar milho, né? E como é que era essa primeira casa? 6 anos nós moramos mais. As janelas nem foram tudo pronta. Era tampada com pregado tábua. A casa não tinha porta nem janela. Já tinha moradores por perto? Tinha primeiro o vizinho, já morava há 6 anos. Quem que era esse primeiro vizinho? Urbano Rodrigues. Ele não mora mais aqui? Não, ele foi para Rondônia e lá faleceu de malária. Antes de vir morar aqui, aonde a família morava? Em Beltrão, Herval.
Beltrão é estado do Paraná, né? Sim. E moraram muito tempo em Beltrão? Eu acho que 16 anos. E lá em Beltrão, com o que a família trabalhava? Na agricultura. Lá tinham terra própria? Tinha. Quanta terra tinha lá? Eu nem sei bem certo, que era posse, não era legalizado ainda. Lá em Beltrão também era posse. Era. E a terra que foi comprada aqui? Ah, foi comprada legalmente, né? Do Isalino Ventura, que ele comprou do Sargento Dias. E depois o INCRA me deu, ele legalizou e cobrou. Então, quando compraram aqui, era só um contrato? Era contrato, sim. Não tinha a escritura ainda? Não, o INCRA depois, daqui uns anos, legalizou e cobrou novamente. Então a terra foi paga 2 vezes. Mas o INCRA cobrou pela terra ou só pela documentação? Eu acho por a terra. Que motivo que fizeram a família sair de Beltrão e vir aqui para o oeste do Paraná? Ah, ficamos no meio da fazenda. Todos foram vendendo, saindo e não dava mais. Era porco, era gado lá, comendo tudo que a gente plantava. Então, tinha dificuldade com a vizinhança. Era uma fazendinha que o homem tinha lá e botava as peões, não cuidavam nada certo. Antes de vir comprar a terra aqui, que informações a família tinha sobre esse local? Ah, o dono que tinha a fazendinha lá e tinha essas terras ali. E daí ele foi e propôs negócio, né? Daí minha mãe disse, vamos sair de uma vez dali porque não dá de se incomodar só. E daí vieram aqui e compraram, já falou de quem a senhora comprou. Sim. Quanta terra compraram aqui? 30 alqueires. E foi feito troca com a que tinham lá em Beltrão com essa daqui? Sim, sim, foi trocado. Então aqui era bem mais terra do que tinham lá. Era mais lá valia e ali era barato aquela vez. Se nós tivesse comprado nós mesmo, mas a gente nunca, como diz, não sai de casa, não sabe as coisas. E esses 30 alqueires ainda continuam com a família hoje? Sim. E com o tempo a família comprou mais terra? Sim, foi comprado mais. Até onde estão morando ali foi comprado. E essa terra hoje é propriedade da senhora? Vou deixar para as sobrinhas que se criaram comigo. E os seus irmãos? Meu irmão está lá em Santa Isabel e o outro já faleceu, vai fazer 2 anos. Morava aqui, o que faleceu? Eu morava lá, naquele chiqueirão. Para vir de Beltrão aqui para o Buriti, que meio de transporte utilizaram para trazer a mudança? 2 caminhões e fiquemos o dia inteiro no Rio Iguaçu, não deixaram passar. Mas por que não deixaram passar? Porque o contrato não era registrado. E daí tinha muito conflito de terra. Diz que Seranópolis mataram muita gente, o jagunço, tudo, né? E daí então eles não deixaram passar, tinha de ir registrar contrato. Daí meu irmão, que era mais velho do que eu, foi para Foz, mandaram para Cascavel. De Cascavel, mandaram de volta na Foz. E assim ficamos o dia inteiro lá. Ficaram aonde? No outro lado do rio? E no outro lado do rio, lá na barranca, tinham limpado um gramado e tinha mais 2 famílias. E daí o policial era um negão, diz que é muito ruim, não deixava passar. Porque explicava que tinha terra, né? Se não era registrado, mas explicava. E quem fez tinha de falar, né? Tem de registrar.
porque não vai valer, mas ninguém falou nada. E assim meu irmão correu o dia inteiro, chegou lá, saltar baixinho, cheguemos ali, era meia-noite, de noite. E como é que o teu irmão fez para ir até Foz e Cascavel? Tinha ônibus. Tinha ônibus? Tinha. Mas então ficaram durante o dia lá no Sim. é Porto Lupião, né? É, sim, Porto Lupião. E daí passaram pela estrada Estrada do parque. Sim, do parque. E daí tinha uma senhora, tinha 2 piazão de menor e um nenenzinho pequeno. Daí nisso que o negão saiu, chegou um senhor lá de idade, certo era uma autoridade, não sei, ninguém perguntou para ele nada. E daí ele disse, ó, o negão foi para Cascavel. Juntem as tuas coisas e vão ligeiro, porque se ele chegar, pegar vocês no parque, ele vai fazer vocês voltar. Agora, depois que passar um parque, ele não pode mais fazer nada. Daí ela disse, mas nós não temos nada a ver com a terra, por causa que ela disse, o marido dela trabalhava na olaria em Itacorã, e daí queriam que o dono viesse. Ela vai falar como? Não tem? Pois não tinha telefone, nada aquela vez. A senhora disse que vieram com dois caminhões. Sim, um trouxe as criação e as galinhas e outra mudança. Que criação que veio junto? 33 porcos, uma junta de boi, um cavalo e uma vaca dando leite com um bezerrinho bem pequeno. Nós viemos bem prevenidos. E no outro caminhão a mudança. A mudança. O que era a mudança que veio? Ah, os móveis. Os móveis e trouxemos arroz. A minha mãe era prevenida, ainda botou um saco de milho, dando com tanta roça lá, leva milho. Ela disse, a gente não sabe como é que vai. Acertou. Trouxeram alimentos também? Sim. Que alimentos que trouxeram? Feijão, arroz. A senhora já disse que tinha uma primeira moradia construída ali, que ficaram uns 6 anos, isso? A senhora disse que moraram na primeira... Sim, por ali. E daí depois construíram outra casa? Foi desmanchado aquela, porque quando tiraram, desmancharam, eu sempre dizia para o meu irmão, esta casa vai cair em cima de nós. Ainda aí não tinha foro, era só telha. Eu disse, começa a cair telha em cima da nossa cabeça, daí já era. E daí ele disse, não, tá forte. E eu entendo essas coisas, porque eu já construí chiqueiro, galinheiro. Eu disse, a casa vai cair. Tiraram o soalho e caiu tudo seco por conta. Estava só sentada em cima já. E daí como é que foi essa outra casa que foi construída? Como é que ela era? A outra ficou bem, tinha área, tinha repartição, tudo bonitinha. Ele mandou cerar marfim, ficou branquinho, bonito, né? E... Agora a primeira casa, não chovia, mas o resto estava precoce, estava precário. E a água e luz, como é que era na propriedade? Não tinha luz. Na segunda casa que foi feito, daí depois veio a luz, né? A água era de um buracão que tinha lá, até minha mãe caiu e machucou o braço. Eu também caí. Era um buracão que era terra branca, quando chovia era muito liso. Depois meu irmão fez um poço, né? E esse poço era fundo? Como? O fundo? É meio fundo, não sei se deu 18, 19 metros, não sei. Daí veio luz, daí ele comprou bomba, já não precisava puxar muque, né? Com a luz melhorou muito. A senhora já comentou que lá no Rio Iguaçu foram parados por causa da questão da terra. Uhum. Sabiam de conflitos de terra aqui na região? Não. E quando chegaram aqui, ficaram sabendo de alguma encrenca por causa de terra que aconteceu? Não, só sei que não deixaram passar porque disse que tinha muita, assim, muito conflito lá. Diz que mais foi em Seranópolis. Diz que morreu muito agricultor e jagunço e tudo.
Aqui na propriedade nunca incomodaram a Não, família? graças a Deus, nunca ninguém incomodou. Quando chegaram aqui também a atividade foi na agricultura, né? Sim, O que plantavam nos primeiros tempos? feijão, soja, milho, até trigo. Feijão dava bem nos primeiros tempos. E esses produtos que plantavam eram, o que era para consumo e o que era para venda? Ah, era tudo, mas milho mais para o consumo, agora o resto era para venda. O feijão? Feijão a gente tirava um pouco para o gasto e o resto vendia. E para quem vendia? Tem ali o aquele já é falecido, o seu Benjamin, né? Ele comprava os produtos. Logo de início? Assim, no portão também tinha a Leonelo, lá no Trevo tinha comprava os produtos. E também tiveram criação de animais? Sim, porque foi trazido de lá, né? E vendiam também animais? Vendia porco. E os porcos vendiam para quem? Ah, tinha um lá no Jacutinga que comprava. Sabia para onde que ele levava esses Ah, porcos? carneavam, vendiam banha, vendiam tudo. Seu Benjamin também comprava. Sobre isso, eu não tinha dificuldade de vender. Quando vieram na propriedade, tinha bastante mata fechada ainda? Tinha. E como é que foi feito o desmatamento? Ah, com foice, roçado e machado, né? E o que era feito com essa madeira? A madeira ficava tudo mais na roça, eu acho. Era pouco aproveitada a madeira. Ali na Itaipulândia tinha a serraria dos Bender, daí eles compravam, mas não toda a madeira. E mais tarde foi feita a mecanização na região. Assim, depois que o mato foi derrubado, usando, aí foi destocado tudo. E para fazer a destoca, a família contratou serviço de alguma máquina? Ah, com certeza. De graça ninguém faz. E lembra de quem fez esse trabalho? Sim, o primeiro foi aquela tal de José Antenor de Medianeira. Depois daí, mais tarde, daí um de Santa Teresinha da Itaipu, Arceu Langer, trabalhava com trator, daí destocou o resto. E era caro para pagar para fazer a destoca? Era, não era barato. Muitas famílias recorreram a financiamento. A sua família também fez financiamento? Não. Algumas famílias plantaram hortelã. A sua família chegou a plantar hortelã? Sim. Meu irmão plantou um pedaço. E compensava? Era vantagem plantar hortelã? Naquelas épocas era, que dava bem, terra era nova. Depois já não deu porque não aguentou mais a hortelã. Mas a hortelã não aguentou mais porque a terra não A produzia terra, mais? de certo, ficou mais velha e ela já não era o que era para dar, né? Crescia mais baixa, mais rala. A família chegou a participar de cooperativa? Nem tinha cooperativa perto. E atualmente? Hoje em dia? Sim. E qual é a cooperativa que estão vinculados? Como? Em qual cooperativa que são sócio? Itaipulândia. Na LAR? É.
Nos primeiros tempos que o trabalho era bastante manual e tudo, como é que era organizado o trabalho da família? Mãe, irmãos, irmãs? Ah, cada um cuidava do serviço, né? Carpindo, plantando de máquina, tudo manual. E todos iam para a roça, homens e mulheres? Sim. Só minha mãe ficava às vezes em casa e a menina, que era pequena, era companheira da avó. E de quem que era a tarefa de cozinhar, de limpar a casa, lavar roupa? Ah, sábado eu ficava de tarde em casa, fazer limpeza, lavar roupa. E dia de semana, a avó e a neta se viravam um pouco. Nos primeiros tempos, como é que a família se organizou para a alimentação? É, sempre a gente, assim, vendia, né, porco e ovo, assim. Daí, então, fazia compra para aquele dinheiro. E o que costumavam comprar? O que faltava, farinha, açúcar, café. E para se vestir, roupa, calçado? Daí tinha de ir na Medianeira, na loja Trento, fazer compra de roupa. E depois daí tinha um Antoninho Fraga, em São Miguel, abriu também uma loja, daí era mais perto. Ia para o Medianeira ou São Miguel. Para É. Itacorá, a família ia Eu fazer nem alguma cheguei a coisa? conhecer Itacorá. Era mais longe de Itacorá do que Era fora de linha. Ordelinha? Que para São Miguel tinha ônibus, daí tinha a lotação lá daqueles. Ah, acho que você lembra também que faleceram no acidente. Como é que era o nome deles? Me esqueci agora. E aonde que era que passava a lotação? Ali, Na Estrada da Santa? sei. Passar por baixo também. Então, para ir para São Miguel, tinha ônibus cedo. E se fosse para Itacorá, daí era só de tarde, na volta, né? Eu nem cheguei a conhecer. E em Aparecidinha? A Aparecidinha não tinha muito recurso, né? Assim, a gente não ia muito. Para se divertir nos dias de folga, Ninguém lazer, se saía se divertir. Ninguém. O que era, tinha campo ali no Buriti. Nos domingos, às vezes, tinha jogo. Daí, se a pessoa não queria ficar em casa, ia lá e ia ao jogo. Se não ia na igreja. Nós viemos o último de agosto, chegamos ali meia-noite quase. E daí, dia 2 de setembro, tinha missa. Na sombra da escolinha, né? Porque a escolinha era pequena. Daí não cabia muita gente. então quando a família da senhora veio, já tinha no Buriti. A escolinha que usavam. Só que a primeira missa foi dia 2 de setembro, às 2h30 da tarde, né? Primeira missa depois que estava Jalém. Lembra quem foi o padre? Bruno, e quem pagou a corrida e a missa foi meu irmão. E da onde que esse padre Bruno veio? De São Miguel. Então, os homens da família faziam caçadas? Caçar Mas animais? ninguém caçava. Não? E pescaria? Participavam? Iam pescar? Do quê? Pescar eles iam? Não, não tinha rio para perto para pescar. Não tinha. E as mulheres? A senhora falou que tinha o campo de futebol. E as mulheres? O que faziam no domingo? Por exemplo, que era o dia de folga? Ah, iam ir ao jogo, se não iam na casa da amiga. As pessoas se visitavam bastante, todo mundo tinha amizade. A senhora chegou a participar de clube de mães, de bolãozinho? Não, eu não gosto disso.
E as crianças? Tinham sobrinhos? Qual que era a brincadeira preferida deles? Do que eles mais brincavam? Nada, ficavam em casa. Mas eles inventavam alguma coisa para fazer, né? Ah, tinha as menininhas, daí elas brincavam, né? Se divertiam correndo, brincando, né? Mas brinquedo não, era só entre elas. Brinquedo saudável, como se diz, né? E festas? Aconteciam no Buriti? Aconteciam. E como é que eram essas festas? Era festança bonita, né? O que era servido de comida nessas festas? Churrasco, pão, salada, bebida. Não tinha energia elétrica. Como é que a bebida era gelada? Ah, traziam de onde compravam dos depósitos com gelo. Que outros lugares já tinham luz ali, nós não tínhamos. E a família tinha rádio já? Radinho tinha. E o que costumavam ouvir nesse rádio? Ah, notícia, missa. E televisão? Não Quando que tinha nem tiver? conhecia. Mas depois, com o tempo, tiveram. Sim. E bailes? Eram realizados na Eram comunidade? aqueles forozinhos nas casas. Daí a pessoa arredavam as coisas e dançavam Sim. na casa. Sim. E daí a música era Gaiteiro. gaiteiro? Uhum. A senhora lembra de algum músico, nome de algum? Até que não. Eu sei, mas é melhor deixar pra lá. E a senhora participava dos bailes? Às vezes eu ia em algum forozinho, né? Se divertir um pouco. E os casamentos aconteciam com festa? Como é que eram? Olha, primeiros tempos nem tinha casamento. Depois, né? Aí tinha as moças, tudo. Sim, faziam festa de casamento, né? Até eu sou madrinha de 2 casamentos. E como é que era a relação com os vizinhos? Era boa. Se ajudavam nas atividades, faziam um mutirão? Assim, mutirão não, mas quando era tudo triado com triadeira, né? Tudo meio manual. E daí, às vezes, tocava de levantar de noite, fora de hora, triar, pedir ajuda para os vizinhos, vinham. E a família tinha trilhadeira? Não, Daí também tinham que contratar tinha de pagar, né? de outros. Por bolsa. Aquela vez era tudo nas bolsas. E quem aqui da vizinhança que tinha trilhadeira? Alguém na vizinhança tinha trilhadeira? Tinha, Quem tinha? seu Armindo Garcia. Depois tinha o tal de Toneco, ele morava lá para lá do mato, também tinha. A senhora já comentou que quando vieram tinha a escolinha no Buriti. Sim. Alguém da família estudou na Não, escola? só a menina depois que ficou mais grande, porque ela era pequena também, né? E nós já era tudo de idade. Estudamos eu estudei lá em Beltrão. E daí essa que estudou aqui, ela ia daqui até no Buriti caminhando? Sim. Sobre o comércio, a senhora também já comentou que iam São Miguel e Medianeira, Sim. né? Para comprar roupa era só lá. E Missal, chegaram aí também? Missal era um fracasso. O soalho da igreja na Missal era de tolete, tudo aberto. O médico, já agora falecido, tinha hospital Dr. Celso.
Como diz, por falta de médico também ninguém morria, porque no hospital, no missal tinha, em São Miguel tinha. Só que era tudo particular, né? A religião da família é Cristão, né? Católico. católica. É. E quando chegaram a morar aqui no Buriti, não tinha igreja ainda. Mas era rezado o terço tudo domingo na escolinha. E como é que a senhora lembra como é que foi construída a primeira igreja? A primeira igreja, meu irmão deu um canafristo, né? Grosso que tinha. Mandou serar e deu para a igreja, né? Para fazer a igreja. E o Santo Antônio também, ele comprou e botou na igreja. E o terreno onde a igreja foi construída foi doado por alguém? Pois, desde quando viemos, aquele pedaço que era para a igreja. Ah, o Isalino Ventura que deu. Para o cemitério, para a igreja e para o campo, ele deu a terra. E daí quando essa igreja estava pronta, saiu alguma festa de inauguração? Sim, saiu. E além do terço, nos domingos, as missas aconteciam de quanto em quanto tempo? Não sei, será uma vez por mês? Como é que era? Não, eu não me lembro. E já faziam novenas, alguma coisa nesse sentido também? No começo, não. Depois, daqui a uns tempos, daí o padre João da Missal falou para fazer essa novena. Até eu fazia, né? E depois tinha o nosso grupo ali. Pois que não pôde mais caminhar, fazer, ninguém assumiu, como disse, o meu cargo. E sempre precisava ter catequista. A senhora lembra quem eram os catequistas? Que você era a catequista, era... Mas isso não foi já no começo, já daqui uns anos começou a Bernadette Becker, era. Sobre a saúde, quando alguém ficava doente, como é que fazia? Tomava um chazinho em casa e passava. A família não precisou recorrer a médico, ao hospital? Sim, a minha mãe, ela tinha problema de saúde. Daí um dia tinha chovido e tinha 3 empresas que passavam ali por cima. Mas aí quando chovia a estrada era tudo de chão e eles vinham de longe. Tinha a Rainha do Sertão, Princesa dos Campos, Expresso Maringá, até de lá tinha ônibus, iam para Foz. E daí eles saíram na estrada que ela queria consultar porque não estava se sentindo nada bem. E daí passou um caminhão ali da Aparecidinha, né? O nome dela era Odilo Schwanz, né? E daí eu fiz sinal e ele parou prontamente, foi compreensivo. E daí ele disse que era. Eu disse, minha mãe está doente, quer consultar. Caro ninguém tinha ali pequeno, ninguém. E daí eu disse que ia consultar. Daí ele disse, mas não posso levar, porque além na cabine já está cheio de gente. E daí ele disse, em cima eu não posso levar gente e ainda mais doente. Ele disse, esperam ali passar com um carro, daí até a casa vai passar. Então eu disse, olha, nós já temos 1 hora na estrada, não passou ninguém, o primeiro é o senhor. E daí ele disse, tá bom então. Se trata de por doença, ele disse, se pode subir em cima do caminhão, daí pode ir. Daí, e na volta, daí já tinha as Kombias daquela, de São Miguel. Daí já a estrada tinha enxugado e tudo, e daí viemos já de Kombia. Ela foi consultar em São Miguel? Sim, com o Dr. Pedro. É o único que tinha, eu acho.
E dentistas? Tinha atendimento aqui na... Tinha, até que tinha. O João Casmizac era dentista. E os partos? A senhora sabe dizer como é que eram feitos? Não sei, só tem em casa. Tudo em casa. E farmácias, quando precisava de remédio? Ali como é que é? Do Geller, tinha. Ela até curou minha mãe melhor que o médico em São Miguel. Ela ficou uma semana internada e voltou do mesmo jeito que foi. E daí ela queria ir na farmácia. E daí eles deram muita vitamina, assim, muita coisa, e ela ficou boa. Eles dão muito bem remédio. E que tipo de remédio que se costumava ir comprar na farmácia na época? Quando precisava, né? Só ia daí a dona Ernestina lá que dava. A senhora falou sobre chás. Faziam bastante medicamento caseiro? Não, só quando tinha uma dor de cabeça, alguma dor no corpo, fazia um chazinho, logo estava melhor. E quando trabalhavam nessas roças novas, que tinha muito toco, acontecia de se machucarem bastante? Às vezes que acontecia, mas a gente levantava e continuava trabalhando. Não é que nem hoje, a gente não faz nada e não pode fazer nada. Mas daí quando tinha um corte, um machucado, o que colocavam para ajudar a sarar? Um paninho com banha. Banha de porco. Porco. E animais venenosos, assim, cobra, aranha, tinha? Tinha, mas agora tem mais do que primeiro. É? Uhum. Alguém da família chegou a sofrer se machucar ou ser picado por um... Nunca aconteceu de uma cobra picar alguém, uma aranha. E campanha de vacina? A família participou de alguma? Nem existia lista. Ou não tomava vacina? Sobre a segurança, policiamento, tinha alguma coisa? Nunca precisamos nada, graças a Deus. E os homens, principalmente, eles tinham o costume de andar armado com faca? Não, ninguém andava armado. E briga, desentendimento, acontecia alguma coisa? Não. Tinha as bebidinhas que entre eles se provocavam, mas com os outros não. Sobre a emancipação de Itaipulândia, quando a senhora ficou sabendo que queriam criar um novo município. Pois eu achei que ia piorar, que ia vir muito ladrão, muita coisa, e como veio. Mas a senhora acha que melhorou com a emancipação? Melhorou por causa dessa estrada e tudo, daí de São Miguel era muito grande, o município, daí não tinha quase assim, patrola, nada para arrumar essa estrada, né? Agora sobre isso melhorou, mas também para o outro lado, olha aqui, lá na casa do meu irmão e nos vizinhos dela, roubaram muito. Como é que era a assistência da prefeitura de São Miguel aqui? Aparecia o pessoal da prefeitura, prefeito? Que eu sei, nunca apareceu ninguém. Só se alguém precisar de ajuda, tinha de ir lá. Mas até que vinham, não sei. Sabe? Era um município muito expansoso, né? Veio que daqui até lá no Rio Paraná era tudo São Miguel. Sim. E a São Miguel, a senhora costumava ir com frequência? Quando precisava de ir sem comprar alguma coisa. Além do comércio para comprar, precisavam de algum outro tipo de serviço que iam a São Miguel? Às vezes a gente precisava comprar lá alguma
utensílio de casa, alguma coisa, né? E na prefeitura, costumavam ir? Em São Miguel? É. Nunca foi. Dona Maria, assim, as perguntas que eu tinha para fazer são essas, mais ou menos, mas, assim, o que mais marcou para a senhora nesses anos todos, desde que veio morar para cá? A saudade, eu acho, dos vizinhos que se foram, da amizade que a gente tinha, né? Muita coisa mudou muito, né? Não é mais aquilo. Mas era melhor antes ou agora? Ah, sobre amizade, essas coisas, era melhor antes. As pessoas não se visitam mais. Se a senhora tiver uma história que marcou, que é interessante e que gostaria de contar também, pode nos contar. Algum fato com a família? Acho que sobre isso, já falei, que era amizade, né? A gente se juntava com as amigas, tudo. Era gostoso aqueles tempos. E quando se juntavam, o que costumavam fazer? Conversar, tomar chimarrão, comer uns bolinhos,